Olá, antes da gente começar aqui nosso mergulho de hoje, só um lembrete rápido. Se esse conteúdo for útil, interessante para você, considere deixar um curtir, tá? E se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises. Hoje, a gente vai, assim, entrar nos bastidores de uma função vital, né? Que acontece quietinha dentro da gente. Como o nosso corpo pega o alimento e transforma em energia em blocos de construção. Exato. Estamos falando da digestão e da absorção no sistema gastrointestinal. E a nossa base aqui é material de fisiologia especializada, bem aprofundado. Isso mesmo. A nossa missão aqui, então, é desvendar essa engenharia biológica que é impressionante. Como um prato de comida vira, sei lá, combustível para a célula. É uma viagem, né? Pelo nosso sistema digestivo. E vamos explorar as etapas-chave. Ok, então? Vamos nessa viagem interna. Para começar, acho que a base de tudo, né, para desmontar a comida tem um processo químico fundamental. É a hidrólise. Parece complicado, mas a ideia é até simples. Usar a água para quebrar as coisas. Exatamente. Pode pensar na hidrólise assim como a ferramenta universal do sistema digestivo, sabe? É ela que vai desmembrar os 3 grandes grupos: carboidratos, gorduras e proteínas. Ah, tá. São enzimas específicas, tipo tesourinhas moleculares, que usam uma molécula de água para separar as unidades básicas que formam esses nutrientes. É um processo bem elegante, eu diria, e essencial. Certo. Então, essa tesoura de água, ela funciona para tudo. Quer dizer, como ela age em cada tipo de comida? No pão, na carne, no óleo? Basicamente, sim, mas com alvos específicos, né? Nos carboidratos, pão, macarrão, açúcar mesmo, a hidrólise quebra aquelas cadeias longas, tipo o amido, ou os pares, como a sacarose do açúcar ou a lactose do leite, para as unidades mais simples de todas, os monossacarídeos. Tipo a glicose, que é o nosso combustível principal para a célula. Entendi. E para as gorduras? Óleo, manteiga, como funciona? As gorduras que a gente come são, na maioria, triglicerídeos. Imagina, assim, uma estrutura com 3 braços, que são os ácidos graxos, ligados num tronco de glicerol. Ok. A hidrólise, nesse caso, vai separar esses braços. Aí o resultado principal são ácidos graxos livres e umas unidades menores, chamadas 2-monoglicerídeos. E para as proteínas? Que são essenciais para construir músculo, tecido. As proteínas são como, imagina um colar de pérolas bem longo. Cada pérola é um aminoácido. E eles estão ligados por umas conexões que a gente chama de ligações peptídicas. Certo. A hidrólise entra aí para cortar essas ligações, liberando os aminoácidos individuais. E o ponto crucial é entender isso. São essas unidades finais, monossacarídeos, ácidos graxos, monoglicerídeos e aminoácidos, que o nosso intestino consegue absorver de verdade, tá? O corpo não consegue engolir a molécula gigante do jeito que a gente comeu. Faz todo sentido. Primeiro desmonta, depois absorve. Mas falando em absorver, a quantidade de coisa que passa pelo nosso sistema digestivo todo dia é gigante, né? Não é só o que a gente come e bebe. É verdade. A escala é, nossa, impressionante. Além do que a gente ingere, que já dá talvez uns 1,5 a 2 litros por dia, entre líquido e sólido, o próprio sistema digestivo secreta mais uns 7 litros de fluidos. Saliva, suco gástrico, suco pancreático, a bile, secreções do próprio intestino. 7 litros? Sim, a gente está falando de uns 8 a 9 litros de volume total que precisam ser processados. E o mais importante, a maior parte disso tem que ser absorvida de volta para o corpo todo santo dia. 9 litros por dia. Caramba, isso é muita coisa. Como é que o corpo dá conta disso? Onde que essa mágica toda acontece? Olha, a grande estrela desse show é o intestino delgado. Ele é incrivelmente eficiente. Desses 8 a 9 litros totais, a maior parte, e quase todos os nutrientes junto, é absorvida ali. Ah, é lá então. Só mais ou menos 1,5 litro consegue passar para a fase seguinte, que é o intestino grosso. E mesmo lá, a maior parte da água e dos sais que sobraram é recuperada.
No fim das contas, menos de 100 mililitros de líquido são perdidos nas fezes. É um sistema de reciclagem e absorção, nossa, extremamente eficaz. Para conseguir absorver tanto volume assim, a estrutura lá dentro do intestino deve ser bem especial, né? Imagino. Com certeza, a natureza caprichou, viu? O design do intestino delgado é todo pensado para maximizar a área de contato com a comida digerida. Pensa em níveis de otimização. Primeiro, a parede interna não é lisa. Ela tem umas dobras grandes, como se fossem umas lombadas, sabe? São as pregas de Kerkeringh. Só isso já aumenta a superfície umas 3 vezes. Ok, dobras ajudam, mas imagino que tenha mais. Muito mais. Cobrindo essas dobras, tem milhões de pequenas projeções, parecem uns dedinhos minúsculos. São as vilosidades. Elas formam tipo um tapete felpudo que aumenta a área de superfície mais umas 10 vezes. 10 vezes? E não para aí. Cada célula que cobre essas vilosidades, na superfície que fica virada para o intestino, tem uma borda em escova. São microvilosidades, ainda menores. Parecem cerdas de escova microscópicas que multiplicam a área por mais 20 vezes. Uau! Então são dobras, aí vilosidades em cima e microvilosidades nas células. Qual o resultado final dessa arquitetura toda, em termos de área? O resultado é surpreendente. A área total de absorção do intestino delgado chega a uns 250 metros quadrados. O quê? É sério. Pensa nisso. É como se a gente tivesse uma quadra de tênis inteirinha dobrada de forma compacta dentro da nossa barriga. Uma quadra de tênis interna. Isso é incrível. Essa área gigantesca é o segredo para a gente absorver nutrientes e água tão rápido e de forma tão eficiente. É a solução da natureza para um desafio de engenharia enorme. Fantástico. Agora, como é que as substâncias atravessam essa fronteira imensa entre o intestino e o nosso corpo? Quais são as portinhas de entrada? Basicamente, existem algumas formas principais de atravessar a membrana das células do intestino. Algumas coisas pequenas ou que se dissolvem em gordura podem simplesmente passar direto por difusão simples. Outras precisam de uma ajudinha, uma proteína transportadora que funciona como uma porta giratória ou um canal específico. Isso é a difusão facilitada. Agora, para mover substâncias contra a corrente, quer dizer, de onde tem menos para onde tem mais, aí o corpo precisa gastar energia. Ele usa umas bombas moleculares. É o transporte ativo. Ah, tá. Gasta energia. Isso. E claro, a água se move por osmose. Ela sempre segue o fluxo dos solutos, como se fosse atraída para onde tem mais concentração de outras partículas, sabe? Entendi. Portas automáticas, portas com ajuda, bombas que gastam energia e a água que vai atrás. Esses mecanismos explicam como cada nutriente entra, então. Exatamente. Cada tipo de nutriente vai usar uma combinação dessas portas e mecanismos para ser absorvido. E isso acontece principalmente lá no intestino delgado, que é o nosso grande centro de absorção. Falando nisso, vamos focar um pouco mais no intestino delgado. Já vimos que ele tem essa área enorme e os mecanismos de transporte. Como ele lida com cada tipo de nutriente que chegou lá já desmontado? A glicose, os aminoácidos, a capacidade do intestino delgado é realmente notável, viu? Ele tem potencial para absorver quantidades enormes por dia. Vários quilos de carboidratos, centenas de gramas de gordura, centenas de gramas de proteína e mais de 20 litros de água. 20 litros de água? É a capacidade máxima teórica. Claro que normalmente a gente absorve bem menos, só o que a gente come, né? Mas essa capacidade extra tá lá, para garantir. Começando pelos carboidratos, então, nossa energia rápida. Como a glicose e os outros açúcares simples entram? A glicose, que é o açúcar mais comum, e a galactose, que vem do leite, usam um sistema bem inteligente de carona. Elas pegam o embalo na entrada do sódio para dentro da célula do intestino. É um cotransporte. Ah, tipo um ônibus. E esse processo depende de energia, mas de forma indireta. Porque a célula gasta energia para manter o nível de sódio baixo lá dentro. Isso cria o gradiente que puxa o sódio para entrar
e a glicose vem junto. Entendi. Já a frutose, que vem das frutas, por exemplo, usa uma porta diferente. É uma de difusão facilitada, não precisa dar carona com o sódio. Aí, uma vez dentro da célula, todos esses açúcares simples saem pela outra ponta em direção ao sangue, usando outras portas de difusão facilitada também. Interessante esse sistema de carona da glicose com o sódio. E as proteínas? Ou melhor, os aminoácidos que vieram delas. O caminho é parecido? De certa forma, sim. A maioria dos produtos da digestão das proteínas, os aminoácidos sozinhos e aqueles pedacinhos de 2 ou 3 aminoácidos, os di e tripeptídeos, também usa sistemas de cotransporte com sódio para entrar na célula intestinal. Também com sódio. Também. E também depende de energia, indiretamente. Existem transportadores diferentes para tipos diferentes de aminoácidos, como se fossem portas especializadas. Se eles entraram como peptídeos pequenos, aí dentro da célula, eles são quebrados em aminoácidos individuais. E então, esses aminoácidos vão para o sangue, também por difusão facilitada. Ok, então carboidratos e proteínas, depois de quebradinhos, entram na célula muitas vezes com a ajuda do sódio e vão para o sangue. Mas e as gorduras? Eu ouvi dizer que o caminho delas é diferente. É bem diferente, sim. E é um processo bastante engenhoso. Depois que as gorduras são quebradas em ácidos graxos e monoglicerídeos, elas têm um problema. Não se misturam bem com a água lá no intestino. Água e óleo, né? Exato. Aí entram os sais biliares que o fígado produz. Eles funcionam como se fossem detergentes. Eles envolvem esses pedacinhos de gordura digerida e formam umas estruturas minúsculas chamadas micelas. Micelas. Isso. Pensa nelas como microcápsulas que conseguem transportar a gordura digerida através da camada de água até a superfície da célula do intestino. Ah, como um detergente mesmo, dissolvendo a gordura. Faz sentido. E quando essas micelas chegam na célula? Ali na membrana da célula, os ácidos graxos e os monoglicerídeos se soltam da micela e, como eles são solúveis em lipídios, eles conseguem atravessar a membrana da célula por difusão. Os sais biliares ficam para trás, no intestino, prontos para buscar mais gordura. Ok. Entraram na célula. E aí? Aí acontece uma coisa curiosa. As peças de gordura são remontadas. Os ácidos graxos e monoglicerídeos são unidos de novo para formar triglicerídeos. Peraí. O corpo quebra a gordura lá fora para depois remontar dentro da célula? Por que isso? Parece estranho, né? Mas é crucial. Esses triglicerídeos que acabaram de ser formados são então empacotados, junto com colesterol e umas proteínas especiais, nos veículos de entrega maiores. Eles são chamados de quilômicrons. Quilômicrons, ok. E o ponto-chave aqui é que esses quilômicrons são grandes demais para entrar nos capilares sanguíneos, aqueles vasinhos bem fininhos que ficam nas vilosidades, como os açúcares e os aminoácidos fazem. Ah, então eles não vão direto para o sangue comum, para onde eles vão? Eles pegam uma rota alternativa, são liberados pela célula do intestino e entram uns vasos especiais chamados vasos linfáticos, que ficam bem no centro de cada vilosidade. É como se pegassem uma estrada secundária, sabe? O sistema linfático. Exatamente. Eles viajam pelo sistema linfático e só depois é que são despejados na corrente sanguínea principal, lá perto do pescoço, em veias maiores. É um desvio necessário por causa do tamanho e da natureza oleosa desses pacotes de gordura. Que interessante esse tratamento VIP para as gorduras. Bem diferente. E a água e os sais minerais, os íons, como eles são absorvidos lá no intestino delgado? A água é absorvida de uma forma mais passiva, por osmose. Ela simplesmente segue o movimento dos solutos, os nutrientes e os íons que estão sendo absorvidos ativamente. Ah, ela só vai atrás. Basicamente, sim. Quando a célula do intestino absorve sódio, glicose, aminoácidos, o interior da célula e depois o espaço fora dela, em direção ao sangue, ficam mais concentrados. Aí a água flui naturalmente para essa direção para tentar equilibrar as coisas. É como se a água fosse sempre atrás da festa, onde tem mais partículas dissolvidas. E você mencionou o sódio como importante para a glicose e para os aminoácidos. Ele tem um papel central na absorção de água também. Fundamental.
A absorção ativa de sódio, a célula bombeando ele para fora, em direção ao sangue e gastando energia para isso, é talvez o motor mais importante de toda a absorção no intestino. Nossa, Esse bombeamento cria um gradiente que puxa mais sódio lá do intestino, para dentro da célula, e essa entrada de sódio não só traz glicose e aminoácidos de carona, como você viu, certo. mas também puxa íons cloreto por atração elétrica e, o mais importante, cria o gradiente osmótico, que faz a água ser absorvida em grande quantidade. Ele que arrasta a água. E muitos outros íons, como potássio, cálcio, ferro, também são absorvidos por mecanismos específicos, alguns até regulados por hormônios e pelas necessidades do corpo naquele momento. Ufa, cobrimos muita coisa sobre o intestino delgado. Foi intenso. Mas a jornada da comida não acaba aí, né? O que acontece com aquele material que não foi digerido ou absorvido e segue adiante, para o intestino grosso? Isso, o intestino grosso recebe o que sobrou. É mais ou menos 1,5 litro de um material que já está bem mais líquido e pobre em nutrientes. As funções principais dele são duas, basicamente. Quais? Primeiro, absorver a maior parte da água e dos eletrólitos, os sais minerais que ainda restam ali, concentrando os resíduos. E segundo, armazenar esse material, que agora a gente chama de fezes, até a hora da eliminação. A primeira parte do intestino grosso, o cólon ascendente e transverso, é mais focada na absorção. A parte final, o cólon descendente e sigmoide, funciona mais como um reservatório. Ele ainda consegue absorver água e sais de forma eficiente, mesmo depois do intestino delgado? Consegue sim. A mucosa do intestino grosso também absorve sódio ativamente. E aí o cloreto e a água seguem passivamente por causa dos gradientes elétricos e osmóticos, de forma bem parecida com o intestino delgado. Ah, tá. Uma diferença importante é que as junções entre as células aqui são mais apertadas. Isso impede que os íons vazem de volta para o intestino e permite uma absorção de água ainda mais eficiente, mesmo contra um gradiente de concentração maior. E tem até um hormônio, a aldosterona, que pode aumentar essa capacidade de absorção, o que é super importante para conservar sal e água quando o corpo precisa. Entendi. E a gente ouve muito falar sobre as bactérias do intestino grosso, né? A tal da microbiota. Qual o papel delas nesse processo final? A microbiota do cólon é um universo à parte, extremamente importante. São trilhões de bactérias que vivem lá e elas não são só passageiras, não. Elas conseguem fermentar algumas fibras que a gente não consegue digerir, como a celulose, e liberam um pouquinho de energia extra para nós. Interessante. E mais crucial ainda, elas produzem vitaminas essenciais que a gente absorve, tipo a vitamina K, que é importante para a coagulação do sangue, e algumas vitaminas do complexo B, como tiamina e riboflavina. É uma verdadeira parceria microscópica, sabe? A gente dá casa e comida para elas, e elas nos ajudam na digestão final e na produção de nutrientes vitais. Uma parceria essencial, então. Mas elas também produzem outras coisas, né? Como os gases. Sim, sim. Como um subproduto dessa fermentação toda, as bactérias produzem gases, dióxido de carbono, hidrogênio, metano. São eles que formam o flato, né? A atividade delas também é responsável por algumas características das fezes. Falando nisso, do que são feitas as fezes que a gente elimina? É só resto de comida não digerida? Não só isso. É surpreendente, mas as fezes são compostas por cerca de 75% de água. Tudo isso? Pois é. Os outros 25% de matéria sólida são uma mistura bem variada. Uma parte considerável são bactérias mortas, acredita? Tem também gordura que não foi absorvida, matéria inorgânica, um pouco de proteína, fibras não digeridas, como a celulose, restos de células do próprio intestino que descamam naturalmente e pigmentos da bile que foram alterados pelas bactérias. E a cor e o cheiro característicos, de onde vem? A cor marrom típica vem da estercobilina e da urobilina. São produtos que as bactérias formam a partir da bilirrubina, que é um pigmento da bile. Já o odor, o odor característico é resultado direto da ação das bactérias sobre os restos de proteínas e aminoácidos. Elas produzem compostos voláteis, como indol, escatol, mercaptanos e gás sulfídrico, aquele famoso cheiro de ovo podre. Ah.
A intensidade e o tipo de odor podem variar bastante, dependendo do que a pessoa comeu e de como está a composição da microbiota dela naquele momento. Passando pela arquitetura incrível do intestino delgado, a tal da quadra de tênis interna, Exato. os mecanismos super inteligentes de transporte para cada nutriente, com as gorduras pegando aquele caminho especial pela linfa, até o trabalho final do intestino grosso, recuperando água e contando com a ajuda crucial das bactérias para formar as fezes. O que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que a gente tem um sistema, extraordinariamente otimizado e coordenado para extrair o máximo de nutrientes e água de tudo que a gente ingere. É um processo contínuo, que funciona em grande parte no automático e que nos mantém vivos e funcionando. A eficiência em quebrar, absorver seletivamente o que interessa e até reciclar os próprios fluidos internos é realmente notável. É fascinante pensar em toda essa complexidade trabalhando para a gente a cada refeição, né? Sem a gente nem perceber direito. Sem dúvida. E talvez uma reflexão interessante para quem nos ouve levar adiante seja justamente pensar nessa interação delicada, sabe? Entre a nossa dieta, a capacidade do nosso sistema digestivo e absortivo e esse ecossistema de micróbios que vive dentro da gente. Se essa engrenagem complexa desequilibra, seja pela alimentação, pelo estresse, por medicamentos ou outros fatores, as consequências podem ir muito além de uma simples indigestão. Talvez muitas questões de saúde que a gente nem liga diretamente ao intestino possam ter raízes nesse sistema fundamental, afetando desde a nossa imunidade até o nosso bem-estar geral. É uma fronteira interna, assim, cuja importância a gente está cada vez mais entendendo. Uma perspectiva importante mesmo para a gente refletir sobre nossos hábitos e nossa saúde interna. Bom, com isso, a gente conclui nossa análise detalhada de hoje sobre digestão e absorção. Esperamos que tenha sido esclarecedor e que tenha despertado ainda mais curiosidade sobre como o nosso corpo funciona.